Esses dias, um amigo meu foi chamado pelo chefe de sua empresa para uma reunião. Ele ficou com muito medo de ser demitido, pois nunca havia sido convocado para algo parecido. Assim que ele entrou na sala, seu rosto rapidamente denunciou sua apreensão. Percebendo o cenário, o chefe logo lhe falou: "Eu não lhe chamei aqui para demissão. Eu quero que você saiba que nós temos planos para você." Aquela frase acalmou seu coração, pois foi muito bom saber que ele ainda estava na agenda do seu chefe. Sabe, no capítulo 23 do livro de Atos, encontramos Paulo na agenda de Deus. Esta seção relata um dos dias mais difíceis da vida do apóstolo. Paulo havia sido convocado pelo Sinédrio para defender-se diante dos 71 membros do Supremo Tribunal dos Judeus das acusações que recebera. O clima era extremamente hostil, pois o sumo sacerdote Ananias mandou esbofeteá-lo logo que o apóstolo começou a apresentar sua defesa. Percebendo que havia uma propensão para sua condenação, o apóstolo agiu com sabedoria, e se aproveitando do fato de que havia uma disputa teológica sobre o tema da ressurreição entre os dois grupos que compunham o Sinédrio, os fariseus e saduceus. Essas palavras geraram uma grande discussão no meio do debate. A vida de Paulo começou a correr risco, a ponto de os soldados entrarem na disputa para salvá-lo. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levasse para a fortaleza. Aquela situação colocou o apóstolo em um beco sem saída, com chances mínimas de salvamento. Perseguido pelos judeus, odiado pelos fariseus e preso pelos romanos, o futuro de Paulo parecia ser a morte. No entanto, no momento mais escuro de sua vida, ele recebeu uma visita encorajadora do próprio Jesus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: "Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma." Este verso bíblico contém muitas verdades sagradas. Primeiramente, Deus coloca-se ao lado de Paulo. Isso nos lembra que Deus não promete ausência de dificuldades, mas nos dá a certeza de sua presença sempre. Em segundo lugar, me chama a atenção a ordem que Paulo recebe: seja corajoso. Mas qual a base da coragem? A resposta estava na promessa de que Deus tinha planos para o seu futuro. Paulo ainda não tinha terminado a sua missão neste mundo. Ninguém podia tocar na vida de quem tinha planos na agenda do céu. O destino de Paulo não estava nas mãos dos judeus ou romanos, mas nas mãos de Deus. Ninguém poderia colocar um ponto final em seu ministério antes que ele cumprisse o propósito que Deus havia determinado. E sabe, a Bíblia nos mostra que se sua vida estiver nas mãos de Deus, Ele te coloca na agenda celestial, e nada e nem ninguém pode alterar a agenda divina. Sim, ninguém pode colocar um ponto final na história que está sendo escrita pelas mãos de Deus.